Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre estradas, relatos envolvendo estradas. E essa é a parte 4 dessa temática. Então já temos outras 3 coletâneas temáticas só sobre estradas também. Eu espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal e curte os relatos. Deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dá uma olhadinha na loja assombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então vamos para os relatos? Vamos! Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados e vamos para o primeiro, que é este. Relato na estrada. É um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, o meu nome é Fulano e hoje eu vou compartilhar um relato de uma experiência que eu vivi junto com meu amigo, a quem vou chamar aqui de Edu. Vamos lá. Bom, naquele dia saímos de madrugada de Salvador com destino a uma cidade litorânea perfeita para surfar. Enfrentamos uma estrada de barro cercada por muita mata atlântica, penhascos íngremes, curvas fechadas e muita serra. Chegamos à cidade no início da tarde e nem procuramos um hotel. Fomos direto para a praia, onde surfamos a noite toda. Na volta, ao passarmos por um trevo, fomos parados numa blitz. Ao verem as pranchas, no teto ali do carro, os policiais nos mandaram encostar. Revistaram o carro e as mochilas e nos fizeram esperar. Ficamos aguardando até o anoitecer. E então os policiais foram embora. Ficamos revoltados e decidimos voltar imediatamente para Salvador. Quando passávamos por uma estrada no meio da mata, subindo uma serra, com um grande penhasco ao lado, repleto de pedras lá embaixo e muita neblina, precisamos prosseguir bem devagar. Foi então que uma figura surgiu no meio do mato, de costas para a estrada, vestida com uma roupa preta longa, como um vestido, e com cabelos loiros e compridos até a cintura. Uma fumaça saía de trás de seus cabelos, ou talvez de uma peruca, eu não sei, não era possível saber direito. E parecia que essa fumaça vinha de um cigarro ou um charuto. Nós ficamos assustados, mas seguimos em frente, comentando sobre o que havíamos visto. Quando chegamos à BR, apertei mais o acelerador e passamos por aquele trecho tranquilamente, alcançando o topo de uma ladeira com uma grande descida. Nesse momento, avistamos um farol de carreta no topo da ladeira em sentido contrário ao nosso. Era um vale côncavo. Transformei o farol do carro de alto para baixo, Abaixei o farol do carro. Mas o farol da carreta que vinha em direção contrária continuou alto. Pisquei novamente o farol, mas não houve resposta. Estávamos prestes a nos cruzar bem na depressão, quando a carreta finalmente abaixou o farol e a figura com o vestido preto Quando finalmente o caminhão baixou o farol e a figura com o vestido preto, longo, de mangas longas e tal, e cabelos grisalhos, atravessou... não era cabelo loiro, era cabelo grisalho, aí que deu pra ver isso. Atravessou calmamente a BR e pulou na frente da carreta. Uma buzina bem alta, sabe aquelas buzinas? Foi disparada, de caminhão mesmo. Seguida pelo som de pneus cantando e um forte cheiro de borracha queimada. Encostei o carro e o Edu... Eu encostei o carro e o Edu, que era o cara que estava comigo, estava chorando e me pediu, por favor, não para, você é louco! Peguei a lanterna no porta-luvas e saí correndo do carro, vendo o caminhoneiro lá correndo na minha direção e gritando: cadê aquela velha maluca que pulou na frente da minha carreta? Você viu? O que aconteceu? Meu Deus do céu! E eu falei: calma, cara, vamos procurar. Ela deve ter voado longe, sei lá. Falei pro carreteiro ou pro caminhoneiro. Fui direto na frente da carreta que estava intacta, sem um arranhão, exceto por uma lanterna quebrada. Mas o motorista disse que essa lanterna já estava quebrada, já fazia uma semana. Não havia nenhum sinal, nada de que algo estava errado.
Ficamos procurando por cerca de meia hora e chegamos à conclusão de que era algo sobrenatural. Após eu contar o que havia visto na estrada quilômetros atrás, ele agradeceu meu apoio, se acalmou e seguiu seu caminho. Voltei para o meu carro, entrei e o Edu ainda estava chorando e dizendo: isso que está acontecendo é culpa minha. Eu atraio esse tipo de coisa. Vamos embora daqui. Eu falei: calma, cara, já tô indo embora. Respondi pro Edu, ligando apressadamente o carro. No caminho, ele me contou que sempre via esse tipo de coisa, que ele era sensitivo e assim por diante. Bom, esse foi o meu relato. Eu não sei o que era aquilo e se alguém souber, comenta aí. Então peraí. Primeiro eles viram aquela mulher lá, também tava de preto, não tava? Parecia cabelo loiro, peruca, aquela fumaça. E aí, quilômetros à frente, essa talvez mesma mulher passou e se jogou na frente. Então, a gente já viu relatos assim, inclusive o relato de um policial, se não me engano, em Campinas. Vocês lembram que ele falou que estava correndo, tava com tinha uma viatura na frente, eles estavam atrás, ou eles estavam na frente, tinha uma outra viatura atrás, eu não lembro. Eu sei que eles estavam lá, tinha uns 4 caras no carro e tal, de repente uma mulher no canteiro central, eu acho, da estrada lá, da rodovia, e eu acho que ele sentiu, bateu o retrovisor ainda, sabe? O retrovisor, aí ele parou a viatura, claro, e desceu. Falou: nossa, mulher louca, né? Tava. Só que ao procurar a tal da mulher, tipo, imediatamente parou o carro, voltou, né? Procura, nem sinal de ninguém ali. E o retrovisor tava quebrado e não tinha ninguém. Nada. Ele também não sabe o que aconteceu. Então a gente vê relatos de estradas e tal. Tem relatos de fantasmas. Tem um outro de uma moça que ela fala sobre uma experiência que lhe foi permitido ter para ver muitas coisas do lado espiritual que fica aí nas estradas. E tem muita coisa ruim, vamos dizer assim, que às vezes está ali mesmo para provocar acidentes, para provocar confusão e, né? Então, talvez esses sejam. Eu não sei se é espírito querendo vingança por algum motivo, o que é, mas tem disso. Ou repetindo algo que aconteceu na vida deles, eu não sei. Mas tem muitos relatos assim, né? Tanto que temos aqui, já estamos na 4ª parte de relatos de estradas, principalmente à noite. Mas vamos seguir, vamos pro próximo. E se já aconteceu alguma coisa assim com você, manda o seu relato pra gente. Tipo, algo sobrenatural nas estradas. Vamos lá pro próximo, que é o escravo na estrada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana. O meu relato é sobre algo que me marcou muito. Eu era adolescente, tinha por volta dos meus 17 anos e morava numa cidadezinha do interior de São Paulo. Em uma noite de sexta-feira, como de costume, eu e minha amiga, que vou chamar aqui de Kelly, estávamos nos arrumando para sair na nossa própria cidade. O movimento sempre era intenso próximo à rodoviária da cidade, onde havia vários trailers que vendiam lanches, bebidas e tal. Chegando lá, encontramos um velho conhecido que nos disse que estava acontecendo uma festa em uma cidade vizinha, que ficava a menos de 20 minutos de carro. No entanto, nenhuma de nós tinha como ir até lá. E ele se ofereceu para nos dar uma carona. E assim fomos as duas, sem pensar muito. Isso já era por volta das 10 horas da noite. No meio do caminho, o carro começou a falhar. Nosso amigo desceu e verificou que estava tudo certo com o veículo. Após algumas tentativas, ele voltou a funcionar. Chegando na cidade da festa, nós duas nos separamos dele. Curtimos a festa, dançamos muito, mas o tempo passou e na hora marcada para irmos embora, não conseguíamos encontrar o nosso amigo. Sim! Alaia! Amém. Espirrei. Saúde. Continuando aqui, me perdi. Não conseguia... Cadê? Na hora de encontrar, né, no lugar marcado,
não conseguíamos encontrá-lo. Meu celular estava sem bateria e o da minha amiga também. Ei, laia. Decidimos então ir para a entrada da cidade, onde começava a estrada, que ligava ali a cidade onde estávamos até a nossa cidade, pois esse era o local combinado para encontrá-lo. Bom, como o tempo estava passando e ele não aparecia, tivemos a brilhante ideia de começar a caminhar pela estrada escura. Isso já era por volta de umas 2h40 da manhã. De mãos dadas, no escuro, começamos a ouvir movimento no mato próximo de onde estávamos. Pensamos que fosse algum animal e seguimos em frente. Com a visão periférica, eu avistei um homem muito grande, todo vestido de branco. Esse homem flutuava. Ele não tinha os pés. Além disso, ele não tinha rosto. Era apenas um vulto preto com essa roupa branca. Assustada, apertei a mão da minha amiga Kelly, que disse: "Você tá vendo ele? Porque eu também tô." Nós duas então viramos rapidamente para olhar se aquilo era mesmo verdade, e a criatura desapareceu de repente. Ana, naquele momento os nossos corpos nem se mexiam direito. Aquela estrada é famosa por ser um local onde havia uma fazenda de escravos, e ainda é possível ver os antigos casarões entre as árvores. Continuamos caminhando e começamos a ouvir um tipo de grito vindo de uma floresta ao lado da estrada. Era um grito que, ao mesmo tempo, parecia uma canção cantada em uma língua estranha. Esse som me hipnotizou e despertou a minha curiosidade para entrar ali e descobrir o que era aquilo. No entanto, continuamos no caminho em busca de uma carona. Após pedir a Deus por muito tempo, finalmente conseguimos uma carona de algumas mulheres em um carro. No momento em que abrimos a porta para entrar no carro delas, outro carro veio do nada e bateu em nós. Olha, foi um milagre não termos sido atingidas, já que estávamos a centímetros de distância do carro que nos daria a carona. O motorista do outro carro que bateu, passou bem no meio de nós duas, de nós, entre o carro e elas. É isso? Outro carro parou para nos ajudar e mais um veio e bateu no carro que parou para ajudar. Mas, gente, que jeito que essa estrada... Foi um dia que assim ficou marcado na minha vida. Eu peço perdão a Deus até hoje pela imprudência. Eu não sei se o canto vindo daquela mata é o espírito que vi... Não sei se o canto vindo daquela mata e o espírito que vimos queria nos alertar sobre o acidente ou se era a própria morte nos chamando. Não saímos sequer arranhadas dali, mesmo a batida tendo sido forte. Agradeço a Deus por estar viva. Hoje eu tenho 24 anos e ao assistir aos relatos do seu canal eu sinto alívio, pois sei que existem muitas pessoas sensitivas assim como eu. Um beijo para você, obrigada, e o que eu penso é que aquilo ali poderia ser uma proteção para vocês, já que se embicaram ali no meio de uma estrada escura, quase 3 horas da manhã, eu acho que alguma coisa estava acompanhando para proteger e foram de fato protegidas. Porque tudo isso que aconteceu, gente do céu. E esse canto, será que também já não era alguma coisa de alguns escravos, espíritos que poderiam estar ali te protegendo de algo muito pior? Ai, né? Adolescente e suas cabecinhas frescas, que acham que nada vai acontecer. Quantos anos? 17 anos, Senhor. Bom, vamos então para o próximo relato, que é A Coisa na Estrada. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, sou eu, a fulana, novamente. Como mencionei em um outro relato, aqui no Japão existe um feriado em que os espíritos voltam para visitar os seus familiares. Tipo o Dia de los Muertos no México, E nesse feriado, coisas estranhas realmente acontecem. Aninha, eu nunca tive um exemplo do que seria uma família de verdade. Os meus pais nunca estiveram presentes na minha vida de nenhum...
na verdade, não estiveram presentes na vida de nenhum filho. E isso porque éramos em 7 irmãos. Eu sempre fui, assim, a ovelha negra da família. Aquela que sempre se envolvia em confusões. Lembro que no meu primeiro emprego fui escoltada pela polícia até o local da entrevista, pois não sabia exatamente onde ficava. E aí eu fui pedir informações no posto policial. Onde fui detida várias vezes por fumar cigarro, mesmo sendo menor de idade. Infelizmente, o vício persiste até hoje. Bom, desde muito cedo sempre trabalhei e inventava várias formas de conseguir uma renda extra no final do mês. Aos meus 20 anos, consegui realizar o sonho da casa própria e vivi sozinha por muito tempo. A minha casa até hoje é muito simples. Lembro que naquela época nem ar-condicionado eu tinha, porém estava feliz com a minha conquista. Recebi as chaves do meu novo lar em 17 de julho. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo. No início de agosto, temos o feriado de verão aqui, chamado Obon Yasumi. Não sei se é assim que fala, Obon Yasumi. Talvez algumas pessoas não saibam, mas esse feriado é conhecido no Japão como o período em que os espíritos têm permissão para visitar os seus familiares. Com todo respeito, acredito que nesse feriado todas as portas ficam abertas para qualquer coisa voltar. Tipo um Halloween, uma quaresma, um lance desse. Apesar de não seguir nenhuma religião especificamente, sempre fui muito ligada a Deus. Desde criança eu via coisas inexplicáveis e tinha muito medo. Como não tive uma estrutura religiosa, tentava do meu jeito pedir ajuda a Deus para não ver essas coisas, ou pelo menos para me proteger das coisas horríveis que só eu via. No primeiro ano, morando na minha nova casa, durante esse feriado, estava voltando do trabalho e já passava das 11 da noite. Eu estava cansada e um pouco assustada, então decidi chegar em casa o mais rápido possível. A rua que leva até a minha residência tem um ponto onde ela fica um pouco estreita. E por ser uma via usada como atalho para outras cidades e as pessoas dirigirem rápido e sem medo, ela é considerada uma via de alto risco. Aninha, como já era muito tarde, essa rua estava vazia, sem ninguém. Quando cheguei à parte estreita da rua, eu vi à direita uma pessoa descalça vestindo branco. Pensei que pudesse ser algum morador, alguma moradora perambulando por ali, sem ter o que fazer, né? No entanto, aquela imagem me causou arrepios. Um frio extremo tomou conta do veículo que eu dirigia, apesar de ser verão e de fazer muito calor à noite. Percebi, subconscientemente, que aquilo não era deste mundo e que mais uma vez eu estava vendo algo que não deveria. Minha casa ficava a 2 minutos do local onde vi essa coisa. Quando cheguei em casa, estacionei o carro e entrei o mais rápido possível. Tranquei a porta e pedi a Deus proteção. Disse em voz alta: essa casa está guardada por Jesus e nada nem ninguém passará por essa porta. O sangue de Jesus tem poder e onde o Senhor habita, mal nenhum acontecerá. Mas eu sabia que aquela coisa tinha notado a minha presença. Naquela noite, o medo foi tão intenso que eu não tive coragem de tomar banho. Eu subi para o meu quarto e deitei, tentando dormir, mas, para o meu desespero, depois de alguns minutos, era possível ouvir claramente algo sendo arrastado do lado de fora da casa. Era como se alguém, com uma vassoura ou algo similar, estivesse indo de lá para cá a noite toda. Aquilo me arrepiava, pois eu sabia muito bem do que se tratava. Eu tremia, eu congelava e acordava repetidamente. Em algum momento, acabei adormecendo. No dia seguinte, quando desci para o primeiro andar, a entrada da minha casa estava uma bagunça completa. Os enfeites que eu tinha na porta estavam todos caídos no chão, como se alguém tivesse esbarrado em tudo ao redor. Eu agradeci a Deus pela proteção e tentei seguir o dia. Aninha, você pode até não acreditar, mas aquela coisa que ficou se arrastando na frente da casa fez isso por 3 dias. Eu tenho certeza de que aquilo não entrou em casa apenas pela misericórdia de Deus. Ainda moro no mesmo lugar, mas depois desse acontecimento nunca mais vi ou ouvi aquela coisa.
Eu adoro o Japão, mas o feriado de verão aqui é macabro. Ocasionalmente, coisas estranhas acontecem por aqui. Eu não sei se é o Japão ou sou eu, mas sempre tive muito medo. Olha, eu já ouvi muitas histórias do Japão, que parece que é um lugarzinho assombrado mesmo. Então, será que isso não aconteceu, né? Essas coisas aí na sua casa também? Teria sido aquele espírito que você viu naquela estradinha que acompanhou e tentou entrar na sua casa? Tipo, a hora que você viu, meio que, não que trocou olhares, mas trocaram um lance, tipo, ela me viu, então eu vou até ela lá e vou tentar, sei lá, entrar, não sei. Será que era o mesmo ou não? Como tá tudo solto também, pode ser outro, sei lá, né? Próximo relato, o que era aquilo na estrada? É uma moça que nos conta. Oi, Ana e amigos assombrados. O meu nome é Fulana e eu tenho 22 anos. Venho hoje contar uma história que aconteceu comigo, com a minha mãe, com o meu primo e com o meu namorado da época. Era um domingo, no ano de 2015, e alguns amigos vieram à minha casa para comer besteiras, bater um papo, se divertir. Eu tinha cerca de 14 anos e os meus amigos estavam na mesma faixa etária. Passamos a tarde juntos e no início da noite eles começaram a voltar para suas respectivas casas. No entanto, uma amiga ficou, porque ela não conseguia falar com os pais para virem buscá-la. Meu namorado estava a caminho da minha casa naquele momento, então eu sugeri que se ela esperasse um pouquinho até ele chegar, pois ele já estava vindo, eu poderia pedir ao meu primo, que morava comigo, para levá-la até a sua casa. E ela concordou, e assim foi combinado. Então eu, meu primo, meu namorado e a minha mãe... E minha mãe convidada? Hã? Peraí, então eu, meu primo, meu namorado e minha mãe... Convidada? Não entendi. Decidiram levar a minha amiga de volta para casa. Ela morava em um lugar que fica afastado do centro da cidade. Levava assim cerca de 30, 40 minutos para chegar lá. Depois de deixá-la em casa, a minha mãe sentiu uma urgência em fazer xixi. Ela estava grávida e durante a gravidez as mulheres frequentemente precisam urinar, embora não houvesse banheiros naquela área escura. Meu primo então saiu da estrada, entrou numa ruazinha para que a minha mãe pudesse fazer xixi no chão mesmo. A situação era embaraçosa, mas não tínhamos outra opção, já que minha mãe estava assim prestes a ter um acidente nas calças. Enfim, entramos em uma rua cercada por um matagal e estava muito escuro. Só o nosso carro estava lá, pois naquela época não havia tantas casas como hoje em dia. Minha mãe então saiu do carro, o carro simplesmente... Minha mãe então saiu do carro e o carro simplesmente desligou sozinho. E ao mesmo tempo voltou a funcionar. Isso fez com que os faróis se apagassem e se acendessem automaticamente. E rapidamente, né? Quando os faróis se acenderam e iluminaram a rua novamente, havia uma figura no meio da estrada. Senhor, parece cena de filme. A figura estava de 4, naquela posição de cabeça para baixo. Tipo exorcista? Tipo de 4, só que de cabeça para baixo? Sabe quando você faz uma ponte assim? É difícil explicar, mas era semelhante à cena do exorcista em que a menina está na escada. É, exato. Credo! Olha, os fantasmas sabem como fazer a gente ficar aterrorizado, né? Me aparece ainda fazendo malabarismo que você fala, ai credo, mais feio ainda do que ele aparecer em pé. Parece tudo torto lá daquele jeito, né? Bom, tava daquele jeito. Essa figura emitia muita luz. Brilhava intensamente e não conseguíamos ver o seu rosto, mas percebemos que a cabeça estava virada na nossa direção. Gente, mas isso era um bicho, então? Era como se estivesse nos observando, mas de ponta cabeça, virado... Parecia ser ao mesmo tempo humano e animal. Esse negócio é diferente.
Estranhão mesmo. Minha mãe gritou. Que é isso? Eu também falei, que é isso? Dê a volta, vamos embora. E a figura correu e desapareceu no mato. Meu primo rapidamente deu a volta no carro e nós partimos. Minha mãe, meu primo e eu vimos tudo, mas o meu namorado estranhamente não viu nada. E o que será que era aquilo? Por que brilhava tanto? Parecia não ser uma entidade de luz ou com energias positivas, sabe? E por que só eu? E por que somente o meu namorado não viu? Bom, esse foi o relato, Ana. Espero que vocês, assombrados, possam dar suas opiniões. Cara. Bom, eu não lembro se ela disse aqui que sempre viu, se era médium. Não lembro. Enfim, acho que não. Vocês têm sensibilidade para ver isso? Aquilo se mostrou apenas para vocês? Aquilo era algo de uma dimensão paralela, do astral? Aquilo era meio extraterrestre? O que? Eu não sei, gente, um bicho. Mas eu tô buscando aqui na minha memória, se não me engano, tem relato de um ser que saiu, não sei se é do meio da cana, da plantação de milho, do milharal, que era um negócio assim alto e brilhante também. Só que tava em pé, né? Não tava virado no girar, virado de ponta cabeça. Isso aí também lembra aquele The Rake, não é? Uma lenda, um negócio que surgiu aí, que anda tudo meio destrunchado, sei lá, eu lembro. Mas brilhava. Então não dava pra ver a forma exata daquilo, né? Parecia meio bicho, meio gente, aquilo brilhava, aquilo entrou no mato. Cara, não faço ideia. E um deles não viu nada ainda. Mas os outros viram todos a mesma coisa. Não faço ideia, gente. Alguém já viu algo parecido? Tem alguma opinião do que possa ser? Conta aqui pra gente, que a gente quer saber. Esquisito. Próximo relato, viagem a Mato Grosso do Sul. Eu acho que é uma moça que nos conta. Vamos ver. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, não boa noite. Espero que estejam bem. Ouvindo os relatos, eu decidi compartilhar o meu. Tomei essa decisão porque lembrei do que me ocorreu e eu decidi contar. Mas vamos lá, começar o relato. Em um feriado prolongado, nós fomos para o Mato Grosso do Sul, em uma rodovia que estava bem tranquila, quase sem carros, mesmo sendo véspera de feriado. Eu não me lembro do nome da rodovia que estávamos seguindo, mas estávamos eu, meu ex-namorado Lucas, minha cunhada, irmã do Lucas, e o seu marido João, além do filho deles, que tinha aproximadamente 1 aninho de idade. Nós passamos pelo primeiro pedágio e o carro apresentou um problema. Então encostamos no acostamento próximo ao pedágio. O socorro estava a caminho. As crianças gritando, estão vibrando com o jogo lá. O socorro estava a caminho e ficamos sentados na calçada. A irmã do Lucas, eu e o bebê ficamos sentados, conversando na calçada, enquanto os outros foram obter informações sobre o socorro para consertar o carro que estávamos usando. Eles foram até perto do pedágio para pedir informações e aguardar o socorro. A calçada onde estávamos tinha um barranco atrás e só tinha árvores, por isso estávamos sozinhos ali. Nisso, os dois, o Lucas e o marido da minha cunhada, o João, apareceram dando risada, né? E eles disseram: as meninas do pedágio falaram que aqui é mal assombrado. Começamos a achar a brincadeira sem graça e ficamos até bravas com eles. Eles riram muito de nós. E de repente todos começaram a gritar e a correr, cada um para um lado. Não havia ninguém além de nós. E de repente todos começaram a gritar e correr, cada um para um lado. Mas não havia ninguém além de nós ali.
Então ouvimos um barulho de salto alto correndo pelo asfalto em plena estrada, assim na nossa direção. Ana, não tinha ninguém ali. O medo e o pavor tomaram conta de nós. Logo o socorro chegou, mas aquela sensação de medo não nos abandonou. Continuamos a viagem. Pro meu espanto, ainda idiota, olhei para trás e eu vi a figura de um... Eu não consigo ler essa frase sem lembrar do menino da porteira. E vi a figura de um menino, aparentando ter uns 12 anos, no meio da rodovia. Ele usava short branco e uma camiseta também branca, de tecido bem fino. Depois de tudo o que aconteceu, um carro surgiu atrás de onde estávamos, mas estava muito longe. Com os faróis ligados, pude ver o menino melhor. E ele nem se mexeu, esse menino. Vi o menino fazendo um X com os braços e simplesmente o carro passou por ele. Sendo assim? Ana, isso aconteceu há uns 20 anos atrás. E essa cena nunca saiu da minha memória. Uai, por que ele fez assim? Um cruzamento? Quis dizer alguma coisa? Mas não tinha nada a ver com o barulho. Vocês escutaram o barulho do salto alto, era uma coisa. E depois viu o menino, outra. Então, várias assombrações naquela estrada mesmo, naquele trecho. Por que será? É um local perigoso? Muita coisa aconteceu por ali, será? Nossa. No fim era assombrada mesmo, né? As moças do pedágio estavam falando a verdade. E agora sim, vamos para o próximo e último relato desta coletânea temática, só com relatos de estradas, ou relacionados a estradas. O que foi aquilo na estrada? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, eu sou uma fulana aqui do Paraná. Sim, todas as coisas estranhas acontecem aqui. Nós somos muito assombrados. Bom, venho aqui para contar uma história que é do meu sogro. Ele sempre a conta e é de deixar a gente de cabelo em pé, literalmente. Porque foi assim que ele e a minha falecida sogra ficaram naquele dia. Então, diz ele que em um certo domingo, há anos atrás, havia ido à casa de sua mãe com a sua esposa, minha falecida sogra. Eles moravam em uma antiga estação de trem abandonada, a qual minha sogra tinha muito medo. Tá. Então, quando perceberam, já era muito tarde e perderam o ônibus de volta para casa, mas não quiseram pedir carona e resolveram ir embora a pé mesmo pela estrada. E um detalhe, no escuro total, sem lanternas, e era assim uns 13 quilômetros da casa da cidade, da casa na cidade até o sítio onde ficava a estação de trem, que era a casa deles. Loucura, né, Ana? Eu não ia encarar, não. Nem eu, imagina. Eu dormia lá. Bem, diz ele que em certo ponto do caminho, em um lugar de barranco de um lado e árvores do outro, vindo de frente com eles na estrada, veio um barulho ensurdecedor, como se fosse um caminhão. Mas eles não enxergavam nada, só ouviam aquilo. Junto com o barulho do motor do caminhão, ouvia-se gritos horríveis de pessoas desesperadas, crianças, mulheres, homens. Diz o meu sogro que aquilo veio em direção a eles, naquela gritaria horrível, como se as pessoas estivessem com dor, em desespero, mas nada se via. Era só aquele barulho horrível. Os gritos desesperados e tal, não havia nada visível. Aquilo passou por eles e assim que passou, os barulhos pararam. Não se ouvia mais nada. Meu sogro, que nunca teve medo de nada, diz que foi a coisa mais assustadora que ele já viu ou ouviu. Uma sensação horrível. Ele perdeu as pernas para correr e a minha sogra grudada nele também, sem forças nem para correr, ambos assim aterrorizados. Então, nesse momento em que a coisa, seja lá o que for, passou, poucos minutos se passaram e veio um farol de carro e iluminou tudo. E então, diz o meu sogro,
que deu para ver que realmente não tinha nada ali. Eles pegaram forças nas pernas e conseguiram seguir o caminho até a casa na estação. Voltaram, então? Meu sogro diz que nunca vai esquecer aquilo. Foi a coisa mais impressionante que já viu. Ou eles estavam indo da casa deles para a casa da estação, é isso? Nos dias seguintes, comentando com alguém da região sobre isso, a pessoa disse que ali, nesse barranco aí, no local do acontecido, havia uma capelinha daquelas que as famílias colocam para os mortos, porque ali havia acontecido um acidente de caminhão com boias frias. Aí então tudo fez sentido. Então, Ana, o que será que passou pelos meus sogros na estrada? Seriam ecos do passado desse triste acidente? Eu não sei. Só sei que os meus sogros contam isso sempre assombrados, como se estivessem naquela noite ainda. Esse relato eu dedico à memória da minha querida sogra. Um beijo para você, muito obrigada. Entendi. Então é aquele caminhão, né? Caminhão de boias frias, é aquele caminhão que carregava pessoas para trabalhar, só que assim, sem nenhuma segurança, tipo na caçambinha ali do caminhão, as pessoas, vai mulher, vai criança, vai homens, tudo ali sentado, amontoado às vezes para trabalhar, né? Só que se acontece um acidente com essas pessoas tudo solta lá atrás, tudo, né? Então, e aí ela contando que isso aconteceu de fato, então várias pessoas perderam a vida ali. E ele contar, os dois, né? De escutar um barulho de um caminhão, pessoas gritando, passou ali por eles, então isso parece ser uma impressão, né? O acontecimento daquele dia do acidente ficou printado no espaço e não completo. O som daquilo ficou printado. Não sei se algumas pessoas conseguem ver ou se realmente foi só o som que ficou. Mas não é que aquilo esteja acontecendo ou seja um fantasma, mas é uma repetição, como ela disse aqui, um eco do que aconteceu um dia. Faz sentido, talvez o que aconteceu foi que o caminhão pode ter perdido o freio, né, e as pessoas perceberam e não tinham o que fazer e todo mundo gritando porque sabia o que ia acontecer, né, sei lá, se ia capotar, cair, então no desespero foi isso que eles ouviram, talvez uma impressão nessa estrada. Gente do céu, quanta coisa, né? E vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural em alguma estrada? Aqui a gente, além das coletâneas temáticas, tem vários relatos soltos por aí envolvendo estradas, relatos muito interessantes. Eu acho muito interessantes esses relatos de estrada, né? Tem as visões, sempre que eu andava assim, tem de luzes que acompanham os carros, né? E sempre que eu andava de noite de carro, nas estradas, eu ficava assim, só olhando na janela para ver se via alguma coisa, querendo ver alguma coisa. Olha só, se vê, não sabe nem o que faz, né? Mas e aí? Estradas são repletas de assombrações? Eu acho que sim. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja com respeito, e se tiver uma experiência, conta pra gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.